Em 19 de março de 1968, um satélite americano apontou para a União Soviética, e o que mais parecia ser um dia de espionagem comum, acabou se tornando uma aflição. A foto de que mais parecia ser um avião, ou era um navio, ou até um submarino, que estava em um porto, preocupou os americanos. Um veículo de 92 metros de comprimento, onde os americanos não conseguiam explicar o que era, e ele foi apelidado de um monstro do Mar Cáspio. Mas por que ele desapareceu? Em 1953, o líder da União Soviética, Nikita Khrushchev, gostava de projetos grandes que impressionariam o mundo todo. Qualquer coisa que fosse intimidadora e que ajudasse a trazer mais status de poder e tecnologia para a União Soviética interessava a ele muito. Mas esse poder tecnológico não é o que você está pensando? Nikita sempre tinha uma pergunta para fazer antes de aprovar os projetos: se por acaso ele tinha serventia militar ou não. E uma pessoa chamada de Rostislav Alexeyev disse que sim. Esse soviético queria revolucionar os barcos, mas não os barcos como a gente conhece. Nessa época, os hidrofólios estavam na moda. Eles eram os barcos mais rápidos do mundo, já que eles voavam, as asas deles ficavam dentro da água, e algo chamado de efeito solo conseguia fazer com que esse barco voasse, nem que fosse por alguns metros apenas. Pilotos de aviões percebiam isso em pousos, parecendo que o avião não queria pousar, e uma força levantasse o avião. A bolsa de ar embaixo do barco, entre a água, fazia uma força para cima, tentando levantar o barco, e sem a resistência da água, ele acabava indo mais rápido. Mas Rostislav teve uma ideia. Por que não colocar asas nesses barcos? O chamado ecranoplano seria uma espécie de barco com asas, e graças aos seus motores de avião, quando chegasse a certa velocidade, graças ao efeito solo, ele conseguiria levantar voo. Protótipos foram feitos e deram certo, e foi aí que Rostislav Alexeyev teve que comprovar o seu uso militar. Mas não foi difícil. Ele percebeu que se você tivesse um veículo militar que voasse a altas velocidades, não estivesse navegando no mar e voando muito baixo, ele seria invisível ao radar. Se ele não estivesse na água, o sonar não iria detectá-lo, e ainda não seria um alvo de minas aquáticas. E até aí, ok? As possibilidades eram inúmeras. Se ele chegasse em uma praia, ele poderia ser um veículo de transporte. Mas e se por acaso a gente colocasse poder de fogo? Pessoas do alto escalão militar receberam o projeto muito bem, e claro que Nikita viu o projeto e gostou, e imaginou o grande potencial dessa aeronave, e acabou aprovando. Até porque essa tecnologia não era explorada em nenhum lugar do mundo. E se desse certo, a União Soviética seria pioneira nesse tipo de tecnologia. Rostislav Alexeyev acabou virando o chefe desse projeto. E eles começaram com pequenos protótipos em 1961 e perceberam que realmente havia futuro. Só que 5 anos depois, eles acabaram criando isso. Um ecranoplano de 92 metros de comprimento, um estabilizador traseiro de um tamanho de um prédio de 5 andares, 10 motores a jato e 252 toneladas, chamado de KM. Ele conseguia chegar a 500 km por hora e pretendia carregar 600 toneladas de carga. Em 1966, mesmo sendo um projeto super secreto, que o mundo ainda não havia conhecido, ele já era o maior e o mais pesado aeronave do mundo. Algo dessa proporção seria o bombardeiro supersônico XB-70 Valkyrie, de 56 metros, e maior ainda o Boeing 747-100, de 70 metros de comprimento. Nada com essas especificações do KM, e que ainda saía do chão, não existia. E por isso que quando o satélite americano bateu a foto dele em 1968, eles ficaram preocupados e que parecia que aquilo vinha de outro planeta. O KM utilizava os 10 motores para sair da inércia e começar a acelerar o suficiente para conseguir levantar voo e se aproveitar do efeito solo. Para você ter uma ideia, o poder que o efeito solo fazia no KM, ele precisava somente usar os 2 motores traseiros para se manter voando. Os 8 motores dianteiros acabavam se desligando em voo. Eles eram usados somente para decolar. Isso era uma economia de combustível gigantesca para uma aeronave do tamanho do KM e ainda com todo o seu peso. E o projeto parecia ser promissor, ainda mais se quisesse ser maior ainda, o que já se imaginou um ecranoplano gigantesco que até poderia ser um porta-aviões, já que eles perceberam que quanto maior o ecranoplano, melhor ele voava, mais alto e ainda economizava combustível. Mas eles também começaram a perceber as coisas que estavam dando errado no KM. Ele começou a apresentar uma manutenção exaustiva nos seus 10 motores. A água salgada do mar acabava dando muito trabalho para a manutenção, para deixar os motores em operação e não danificá-los. Não sendo um avião e voando no máximo a 2,5 metros de altura,
altura, ele tinha alguns problemas em voo. Ele voava bem no efeito solo, mas só se fosse em linha reta e com o mar em águas calmas. O problema maior era ele simplesmente tentar fazer uma curva. Ele não podia se inclinar como um avião. As suas asas eram pequenas, já que se fossem muito compridas, elas iam acabar tocando no mar. Então o KM tinha a mesma característica de um navio. Ele precisava de muito tempo antes para tentar fazer uma curva e trocar de direção. Não era possível fazer uma curva de emergência. Desviar de um objeto parecia impossível, a não ser que você conseguisse voar por cima dele. E se esse objeto fosse uma onda de mais de 2,5 metros, o KM acabava não podendo voar. Assim, o KM poderia operar somente no Mar Cáspio e no Mar Negro, por exemplo. Fazer uma viagem transatlântica estava fora de questão. Até aqui, o KM já era um veículo revolucionário e que precisava ser muito reconhecido pela capacidade dos soviéticos de criar um veículo desses, e ele ainda ter funcionado como deveria. Todos os problemas do KM tinham solução, menos o novo líder da União Soviética. Nikita já tinha passado o cargo para Leonid Brezhnev, e ele não acreditou no projeto, reduzindo a expectativa do KM. Ao invés disso, em 1972, o A-90 aparece, um novo ecranoplano de 58 metros com um motor a hélice e que poderia carregar 150 soldados, e ainda parar na praia. Parecia algo muito mais sensato, já que a economia da União Soviética não estava do jeito que eles queriam, mas que pelo menos o A-90 foi aprovado e foi enviado para a produção. Em 1979, a Marinha Soviética recebeu 3 A-90. Ele era totalmente fora das dimensões do KM, mas que pelo menos o projeto acabou não sendo um fracasso, e de apenas protótipos, como muitos outros projetos da União Soviética. Um ano depois, em 1980, Rostislav Alexev acabou falecendo, e acabou não vendo o último ecranoplano. Em 1987, o Lun-class acabou surgindo. Por mais que muitos acham que essa é a mesma aeronave do KM, não é. O KM foi a base para a construção do Lun-class, que tem 73 metros de comprimento, 8 motores e carrega 6 mísseis de cruzeiro antinavios, que podem acertar alvos a mais de 100 km de distância, e apenas um foi construído e outro foi cancelado. O Lun-class acabou servindo a Marinha Soviética de 1991, quando a União Soviética colapsou. O destino dos A-90 também parecia que era de aposentadoria, que veio em 1993. Mesmo um projeto único e inovador, que tentava solucionar problemas de peso e de velocidade, na prática, sinceramente, não era tudo aquilo. Tanto que o Lun-class está jogado em uma praia no Mar Cáspio, abandonado até hoje, e pode ser visto em vários vídeos de turistas, mas ele não é o verdadeiro monstro do Mar Cáspio que foi visto no satélite em 1968. O Lun-class é 20 anos mais novo. E falando dos americanos, eles acabaram percebendo, enquanto que investigavam o KM, que esses monstros do Mar Cáspio não estavam dando certo. O ecranoplano no mundo militar não vingou. Existem vários projetos até hoje tentando convencer que ainda pode ser usado, mas que nunca foi para frente, entre eles o meio comercial. Vale a pena comentar que em 1972, em paralelo com o projeto dos ecranoplanos, existiu outra aeronave que está abandonada. O VV-14 é uma invenção do soviético Robert Bartini, que queria uma aeronave completa. Poderia pousar e decolar em uma pista de pouso, pousar na água, voar no efeito solo e ainda ser VTOL como o Harrier e o F-35B. O seu objetivo seria ser um caçador de submarino, mas que acabou não dando certo, já que seu sistema de VTOL nunca foi concluído. E basicamente, se algo promete conseguir fazer tudo, quer dizer que ele não faz nada muito bem. E o VV-14 acabou se juntando ao KM e ficou esquecido. O monstro do Mar Cáspio, visto nessas imagens, acabou dando uma aflição e medo, de algo gigantesco e fora do comum, mas que acabaram passando de algo intimidador para uma atração turística. Curta esse vídeo, se inscreva e comenta aqui embaixo, e até a próxima.